Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Quem já é da casa, já é da casa, já conhece. Vamos para uma nova leitura para o mês de novembro. Boas intenções, boas energias. E para quem tá agora chegando aqui no canal, né? Sejam bem-vindos. Para vocês que não são inscritos, às vezes vocês acham que são inscritos, não são, tá? Então já dá uma olhadinha aqui, já se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer. Ativa o sininho de notificação para você receber os próximos vídeos, tá? Você vai acabar recebendo a notificação e não perdendo, tá bom? Que por enquanto são poucos vídeos, né? Uma vez por mês, tá, gente? Então bora agitar o canal, né? Bora ajudar aqui a gente conseguir atingir mais pessoas, tá? Vou explicar então, começando a leitura, com a energia do mês 11, né? O que é a numerologia do mês, né? É a energia que você pode desenvolver, é a energia que vai reverberar neste pequeno ciclo. A gente tem o ano, né? O ano 9, que eu tanto falo aqui nas leituras, né? Um ano de conclusões, finalizações, também fala de olhar o todo, não uma questão só, tá? Então a gente tá dentro deste ciclo ainda de 2025. E a cada mês a gente também tem uma reverberação numerológica, né? Então, mês 11, gente, total espiritual, não precisa nem dizer, né? Quem vê horas iguais aí, 11, 11, né? Então, é um chamado, tá? Para a conexão espiritual, tá? Então, o número 11, ele representa realmente a elevação de consciência, o que a gente tanto fala, né? Por quê? Porque se a gente está preocupado muito com a matéria, o problema, os prazeres da vida, a gente não consegue acessar essa consciência. Por que tem essa questão, né? Eu vou falar brevemente aqui dos chakras, né? Então a gente tem os chakras inferiores que ficam abaixo da cintura, que eles falam muito dos prazeres, né? Da comida, eu não vou detalhar muito, que eu acho que nem pode falar aqui na plataforma. Dos prazeres da vida, tá? Estômago, a sexualidade, enfim. E quando a gente entende o equilíbrio disso, a gente começa então a acessar essa consciência maior que é a partir do chakra do coração, né? O tanto se fala assim, né? Perdoa, deixa ir, não guarda ressentimento. Isso já é um desenvolvimento de consciência, tá? Então, primeiro a gente trabalha o nosso campo emocional, depois a gente vai para os outros chakras até o coronário, que é onde a gente tem a maior conexão com o nosso eu superior, Deus, universo, que você se conectar, tá bom? Enfim, então o mês 11 é um chamado. Então, para quem ainda tá assim, um ajuste, ai, Cristo, tô tentando me desenvolver, tô tentando ouvir os chamados, tô tentando ouvir os recados, vai ser um mês bacana, talvez para você fazer práticas, desenvolvimento, tá? Autoconhecimento. E o mês 11 ele também é chamado de não ver só o agora, né? Então, assim, o que eu planto agora para colher lá na frente. Então, tem a ver também com o nosso processo de vida, né? O nosso desenvolvimento em si, tá? Então, fala de tudo, gente. Fala o que eu estou fazendo com o meu corpo. Lá na frente, eu vou ter saúde? Estou me alimentando bem? Estou tendo bons hábitos? Da mesma forma, os pensamentos, né? Estou sempre ansiosa, sempre preocupada, né? Qual o meu hábito? O que eu alimento da minha mente? Será que eu estou praticando aqui, exercitando a mente com conhecimento bom ou com conhecimento vago, ruim, né? Então, é sempre consciência, gente, sempre. Então, mês 11 é bacana, tá? E, enfim, eu vou começar então intencionando a energia do mês, lembrando que são 3 opções, tá? Vocês vão se conectar, respirem aí fundo, se conectem com a opção e levem o recado. E aqui na descrição do vídeo é só clicar, tá? Na minutagem, ou seja, não precisa ouvir o vídeo todo, tá? É só clicar na opção que vocês vão se conectar. Se ficou em dúvida de uma e outra, dá uma olhadinha, dá uma assistidinha, porque às vezes tem um recadinho ali no meio de outra leitura também, tá? Então, vamos intencionar aqui para a espiritualidade a energia do mês em 3 grupos. Vamos lá, se conectando, pedindo licença à espiritualidade maior, aos guias, aos seres. Qual é o recado? Qual é o recado? Qual é a energia do mês? Qual é o recado principal, a energia do mês para o mês de novembro de 2025 para o grupo 1? Qual é a energia do mês principal para o mês de novembro de 2025 para o grupo 1? Qual é o recado?
Ok. Grupo 2. Ok. Grupo 3. Ai, grupo 3 saiu mais cartas. Vou desconsiderar. Grupo 3 em uma carta. Foi. Vamos lá. Eu vou pegar então as pedrinhas. Deixa eu pegar aqui no cantinho, né? Que sempre escondo elas. Vamos lá. Para quem se conectar com a pedrinha vermelha, opção número 1. Pedrinha laranja, opção número 2. Opção número 3, violeta, roxinha, que ela tá mais transparente, mas ela é violeta, tá? Vamos então para a leitura, lembrando que tá aqui na minutagem, tá bom? Gratidão, vamos começar então com a leitura número 1, pedra vermelha para quem se conectou. Jardim, carta do jardim, mês de expansão. Ótimo, tá? Porque é um mês que condiz com isso, né? Acabei de falar ali na numerologia do mês, né? Mês 11 é expansão de consciência. Então, o jardim, ele é expansão, crescimento, tudo que você planta consegue lá na frente, tá? Então, é um mês que você pode começar a plantar projetos, tá? Plantar o que você deseja. Qual é a tua meta? Qual é o teu objetivo? Tem pessoas que vão deixando o ano, né? Vai deixando o ano e aí chega no final do ano meio que, deixa agora só para o ano que vem. Não, tá, gente? Não. Esse mês, para quem escolheu esse grupo aqui, presta atenção, é para começar este mês, tá? Novembro, gente, é um mês para vocês de expansão ou de plantio, né? E aí o plantio, ele é necessário. Então, talvez vocês não vão ter resultado ainda agora, mas é um começo. Então, tem um projeto aqui para quem trabalha com pessoas, principalmente nessa questão de rede social, divulgação, encontrar mais clientes, é muito favorável. Então, provavelmente aqui vocês vão ter se vocês fizerem a tarefinha de vocês, né, vocês vão conseguir expandir o negócio, crescer, aumentar vendas, chamar a atenção de pessoas, né? Porque o jardim fala de movimento, pessoas. E aí, não tem nem muito o que dizer, né? É um mês favorável. Algumas pessoas aqui precisam também movimentar a sua parte social. O que é social? Passear, conhecer pessoas, ter contatos. Também pode ser aqui até network, né? Conhecer pessoas do mesmo ramo. Então, bora lá, tá? Vamos entender um pouquinho mais sobre os acontecimentos, né? O que vocês estão manifestando para o mês de novembro ou já manifestaram? Quais os acontecimentos para novembro deste grupo? Quais os acontecimentos? Qual o acontecimento? Legal. Tá, vamos lá. Acontecimento grupo 1. Primeiro, chave é solução, né? Ou você busca ou ela vem. Então, muitas pessoas aqui, eu acredito que já veio essa orientação para vocês, tá? Porque vem como primeira carta, geralmente é a que já está acontecendo, tá? Então, não é a partir de novembro, talvez já aconteceu antes, né? Já começou ali no mês de outubro, enfim. A solução, tá? Então, a solução, a chave, ela representa que ou você está buscando a solução, está fazendo a tua parte, ou ela vem como solução. Fala também de escolhas, né? Livre-arbítrio, escolhas. Então, a chave, ela representa algo que você pode abrir ou fechar, ter acesso ou não, né? Então, claro que aqui não está específico uma área, tá? Mas, colocando com a energia do mês, talvez chegou a hora de você expandir algo, né? Chegou a hora de você virar uma chavezinha, talvez deixar para trás, né? Encerrar, fechar o que aconteceu e agora abrir novas oportunidades, novas portas, tá? Eu acredito que seja muito essa mudança de ciclo aí
para a maioria das pessoas, tá? Então é bacana, porque a gente já começa com uma carta elevada, né? 33. Então talvez vocês fizerem até a tarefinha aqui de consciência, né? Poxa, eu tô pensando mais elevado, tô não reclamando, tô com consciência do meu processo, entendem? Então já fizeram alguma tarefinha aqui para acessar, porque o número 33 ele é elevado, é um número que remete também à espiritualidade, tá? Tanto é que na chave vocês podem ver que tem asas atrás, né? Então assim, tem uma guiança, tem algo junto com vocês, tá? Carta da Cruz. Carta da Cruz é um peso sempre para falar dela, né? Porque ela é pesada, ela é a dificuldade, ela é o sacrifício, ela é o peso que você está carregando ou já carregou, né? Falando de questões do passado também. Então, são pessoas que às vezes sofreram muito no passado, passaram por provações, tá? Porque a carta da Cruz realmente são desafios. Ah, vamos ver aqui quanto que ela aguenta. Ou até uma provação da tua fé, da tua resistência e até onde tu acredita. Tá? É isso. E aí meio que tá dizendo assim, olha, agora eu acho que tu tá alinhando, tu tá entendendo que tudo que você passou, tu aprendeu para fortalecer. Não é mais para você aprender só com o problema, né? Tem essa dualidade, né? Tipo, é o problema, mas também é a força, é a fé, é acreditar em melhoras, né? Então tem essa questão. Bem embaixo do jardim tem a cartinha que ninguém gosta, que é a carta do caixão, tá? Talvez até é o tema principal aqui, tá? Talvez vocês estão desapegando, deixando coisas para trás. Eu vou dizer duas coisas sobre essa carta, tá? Às vezes é bom deixar para trás, porque ela te dá um alívio, ela te dá uma sensação tipo, poxa, deixei todo o problema, consegui resolver, deixei pessoas que me atrapalhavam, deixei amizades, deixei coisas que não serviam mais. Então daqui para frente você começa um novo trilhar. Às vezes dá medo esse novo trilhar, porque dá um vazio, uma sensação de vazio, porque você não sabe onde vai chegar. Mas é importante, tá? Porque da morte se transforma em uma nova versão sua, tá? Ela tem essa mensagem, né? Tipo, eu morro, eu me desfaço, mas vem aqui uma nova versão, né? Eu falo muito sobre morte e renascimento, né? Que é o renascimento, ele é sobre a tua alma. Às vezes você estava vivendo uma vida morta por dentro. Morta que eu digo assim, sem empolgação, sem, sabe? Muito limitada, muito vazia, com essa sensação assim, poxa, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Perdeu talvez o senso, né? O senso de estar bem, estar feliz, enfim. Pode até ser sobre relacionamento amoroso, alguma questão aqui que você está encerrando, tá? No mais, já diz um pouco, né, sobre por que você tem a oportunidade de expandir esse mês, porque você está nessa energia de deixa para trás que é pesado, a gente não consegue dar o próximo passo quando é pesado, né? Então, deixa para trás. Então é uma carta dizendo desapega. Trabalho desapego. Inclusive, a gente reflete isso na nossa vida, tá? A gente começa a doar roupas, doar coisas que estão paradas quando a gente está alinhado com essa carta, tá? Então dá uma olhadinha aí, vê se não precisa dar uma geralzinha, dá uma organização aí nas coisas paradas, porque é um movimento que você faz também, não diretamente com a situação, mas na tua vida em si, tá? Então é bacana. Carta do rato. A pressa também fala aqui, né, gente? Então, assim, agora a gente tá falando um pouco mais do mês de novembro, né? Entrando mais nessa possibilidade de trabalhar um pouco a impulsividade, a pressa nas coisas. É como se você quisesse um resultado muito logo, muito rápido. Mas olha quanto processo que você passou lento, né? Então não dá de apressar, você já vem num processo. Continua no processo. É que parece que não sai, né? Talvez a sensação de ai, parece que as coisas não andam, mas estão andando. É você que está, às vezes, né, numa energia querendo logo a solução, mas está na solução. Tá? Então, o rato é aquele que está cansado, é aquele que precisa de limpeza energética, tá? Porque, assim, vocês têm que acostumar a fazer limpezas energéticas, tá? Isso é bem importante porque às vezes a gente tá desanimado, cansado, às vezes a gente acha que é emocional, às vezes a gente acha que é ataque espiritual. E não é, é energético. É porque você tá com a sujeirinha no teu corpo, né? Você fica acumulando.
né, emoções, pensamentos e acaba ficando triste, desanimada, cansada, aquela sensação, né, tô dormindo mal, aquela sensação de, eu tô acordando cansada, não consigo descansar. Isso tudo é sensação energética, tá? É sujeira energética. Então se acostumem a fazer. Tem práticas que vocês veem na internet, tá? De limpeza, banhos, que eu sempre falo. Também tem nas terapias energéticas também, práticas. Reiki também é limpeza energética. Tem o Reiki coletivo, presta atenção. Eu acho que vai ser dia 10, tá? Agora em novembro. Então, se quem quiser participar, é só me chamar também. Tá? Então, opção tem, né, gente? Então, cuida do teu energético, é importante, tá? É importante para te ter até melhores decisões, né? Quando a gente tá desanimado, cansado, como é que a gente fica? Sem energia, né? E daí, como é que vai pensar em expandir, em estar bem, se você tá cansado, né? Então, é meio que cuida do teu jardim, cuida de você, primeiramente, tá? E a última cartinha, gente, realmente aqui, caixão com foice, são encerramentos, tá? Limpeza também. Então, o que eu falo sobre essa carta também é essa questão de quer colher coisas boas, precisa limpar. É a mesma coisa se tiver um terreno, né? Precisa arrumar o terreno para ele estar fértil, para ele estar bom para o seu plantio, né? Então tem que dar uma limpada, tem que tirar a erva daninha. Às vezes, gente, a gente quer um resultado. Eu vou pegar bem assim a parte financeira. Aqui não tá falando exatamente, tá? Mas o que acontece na parte financeira? Eu quero vender mais, eu quero prosperar. Mas às vezes você tá cheio de erva daninha na tua vida. O que é erva daninha? Às vezes só tá reclamando. Tu tá indo trabalhar sem vontade. Tu não gosta mais do teu trabalho. E aí, como é que você quer prosperar? Tá na hora de mudar. Então, alguma questão aqui, tá? Alguma vontade ou percepção você vai ter que ouvir. Não estou dizendo aqui que é encerramento de trabalho, tá? Como é uma leitura coletiva, não saiu específico, mas pode ser também, né? Às vezes a gente quer prosperar no lugar errado. Às vezes a gente quer, por exemplo, vamos colocar a simbologia do jardim. A gente quer ter um jardim bonito, mas a gente está plantando numa terra que está seca. Ou seja, às vezes você quer uma oportunidade de crescimento, mas na empresa não tem, né? Então a gente tem que olhar o todo, não só uma coisa, né? E as pessoas, a maioria das pessoas olham só uma coisa, a minha vontade. Vontade todo mundo tem, gente, só que a gente tem que ser expansivo, já que é uma carta, né, de expansão, a gente precisa ser expansivo para pensar, peraí, aqui eu não consigo, aqui não me dão uma oportunidade, o que eu vou ficar fazendo aqui? Reclamando? Então vocês têm que analisar, tá? Bem essa questão. Então fala de limpeza, né? De novo, ó, o corte, a limpeza, ele fala que é necessário para uma nova fase. Então vocês têm total oportunidade de começar aqui projetos, expansão na vida de vocês, né? Conquistas. Só que as cartas que estão aqui, para vocês terem uma noção, são 4 cartas negativas. Cruz, caixão, rato e foice. Então assim, não adianta ficar reclamando, não adianta ficar só no mesmo processo, não adianta querer rapidez se você não está fazendo a tua parte, tá? Você tem que saber abrir mão, você tem que saber, tipo, ó, isso não me faz bem, isso aqui não vai dar certo aqui porque não é uma terra fértil. Entende que tem pessoas que querem colher o que não tá plantando. Até vou colocar o tarô aqui para entender um pouquinho mais. Detalha para mim, deixa eu pegar primeiro. Deixa eu ver se eu pego a cruz. Detalha pra mim a cruz nessa leitura. Ó. Detalha pra mim a cruz. As de espadas. Mental, tá reclamando? Como é que tá a tua mente? Olha o labirinto que tá sendo transformado aqui. Se tem pessoas reclamando aqui, tem pessoas ansiosas, preocupadas, estão se desconectando. Vocês têm que entender que começa por vocês, tá? Então, o teu mental precisa ser organizado, ó, na carta da cruz. Olha como o baralho entrega. Detalha pra mim a carta do caixão. Carta do caixão. São 2 cartas, uma carta. Detalha pra mim a carta do caixão. O que significa a carta do caixão? Deixa eu só passar aqui o anúncio.
Ai, gente, de novo, 3 de espadas, olha o sofrimento. Por isso que tem cartas negativas aqui. É em vocês. Olha o grito de socorro. É emocional, é mental, tá? Então tem que encerrar aqui uma forma pensamento, uma forma que você tá olhando tudo isso. Tem uma resistência aqui. Vocês têm que entender que tudo que vocês pensam fazem parte de uma crença, às vezes até a crença de vocês foram ensinados assim. Deixa eu pegar uma água. É um padrão mental aqui. Tem um padrão mental que pode ser medo ou culpa. E aí vocês vão ter que entender que medo ou culpa é uma crença que foi instalada, que vocês aprenderam, uma crença religiosa, uma crença familiar, tá? E aí vocês precisam desenvolver essa questão. Vocês têm que entender o que é o medo e a culpa na vida de vocês. Que é um padrão. É um padrão que aprisiona vocês. Agora eu entendi o porquê. Porque o caixão, ele fala também de algo fechado, né? Então vocês estão se aprisionando por essa forma pensamento, essa crença. Medo ou culpa. Aí vocês precisam desenvolver. Ou fazer a terapia, para entender um pouco mais, tá? Entender a tua história, entender qual a fase da tua vida. Ó. Daí vem a carta da força, uma carta totalmente dual para ensinar você que você tem duas faces, né? A carta do leão e da mulher. Ah, gente, tem força aqui, tem oportunidade, vocês precisam entender. Tá, vamos lá. Já falei bastante, né? Na radiestesia, gente, eu sou radiestesista. Lá na radiestesia a gente tem tratamentos que identificam qual a fase, né? O que está conectado com o campo do medo, o que está conectado com o campo da culpa, qual é a fase que você viveu. E aí a gente trabalha a harmonização, a limpeza. Então, é basicamente isso, né? Você fazer a tua tarefinha. É olhar para isso, né? Não ignorar. A gente ignora, vai fazendo mais do mesmo, né? Enfim, são escolhas, tá? Detalha para mim a carta do rato, ó, competição, conflito. Claro, né? Rato é total pessoas ao teu redor, ó. 5 de paus, ó. Tá vendo como eles estão brigando, ó? E nenhum tá ajudando? Então tem uma competição que pode ser o quê? No trabalho, competição. Aí te traz desgaste, aí você fica se comparando. Você não tá acessando o que você é. Você fica sempre no externo. Agora eu tô começando a entender a leitura. Tudo que tá externo é um reflexo. Aí ao invés de você desenvolver dentro, nossa, eu sou isso, eu sou potência, eu sou expansão, você fica se comparando. Às vezes até o ambiente também, tá? Que não te ajuda muito, porque tem bastante trabalho, que fica naquela consciência baixa, né? Aí falando mal do coleguinha, isso e aquilo. É a conversinha furada, né? Rato é a conversinha furada, é aquele que não consegue ou não quer, porque o rato ele é pequeno, mas se ele quiser, ele faz. Só que ele não quer, ele quer roubar. Já perceberam? Que ele quer roubar, tirar do outro, né? Então é essa conversinha furada aqui, ó. Que você tá ao redor de pessoas com conversa furada. E vamos entender a última carta que eu fiquei mais curiosa, tá? O que significa a última carta? Clarifica pra mim. A carta da foice. Clarifica pra mim o tarô. Saiu 2 cartas. 9 de paus. Enforcado. 3 cartas. Temperança. Gente, 9 de paus. Agora eu entendi o que é o corte, né? 9 de paus é quando você precisa fazer um movimento. Ó, tá vendo que ela tá acendendo a luz dela e dizendo: olha, é o meu poder? 9 de paus é quando chega no limite. Talvez você já tenha chegado no limite assim de coisas, situações e você precisa acessar o teu eu, né? É meio que, ó, o enforcado. Tá vendo que você vai ter que ter outra visão. Você tem uma visão talvez muito
É um pouco normal isso falando de trabalho aqui, tá? A gente se molda muito na empresa, no costume da empresa, nas pessoas que convivem. Então, se as pessoas não são espiritualizadas, se elas não têm uma consciência de expansão, de crescimento, elas vão ficar só ali, brigando ali, né? Aqui tá bom, aqui é o suficiente, aceita pouco. E é como que aqui a espiritualidade falasse, não aceita pouco. Tu tem total poder de enxergar diferente e ir além. Porque 9 de paus é a força de ir para frente. Você já aprendeu, já se desgastou, já falou aqui também de outras cartas, né? Do caixão, da cruz. Então você tem total poder, experiência já de saber que as coisas não são fáceis, mas não precisam ser difíceis em todo momento. Enforcado é quando você precisa desenvolver algo que você não está fazendo, tá olhando de outra forma. Então, como eu falo, né? Às vezes fica olhando só a forma que a empresa age, a empresa faz e você não acessa o que está dentro de você. Talvez você seja até uma pessoa criativa, trabalhando em um local que não tem essa produção criativa. E a temperança, gente, é uma carta. Eu acho linda essa carta, tá? Porque ela tem a dualidade. E aí, olha as asas atrás. Eu acho linda essa carta, porque ela remete ao quê? Ao equilíbrio da vida, né? A gente polarizar, né? Então, assim, poxa, por que eu tô só me esforçando aqui no trabalho se eu não sou reconhecida? Se eu não consigo ser diferente, criativa, ninguém vê isso em mim. Às vezes a gente tá no lugar errado aqui. Eu não sei se vai ressoar para todo mundo essa leitura, tá? Mas puxou muito para essa questão do trabalho, dizendo assim: será que você não está se cabendo ali em algo que não é reconhecido, em algo que é pouco para você? Tá? Porque eu senti muito essa questão de você é criativa, você tem coisas aqui que podem ser diferentes, mais leves, e aí você fica só se esforçando, tentando, se comparando. Só que não é sobre as pessoas, é sobre onde você está. E daí vem o 5 de ouros. 5 de ouros, gente, é quando vocês estão até com problema financeiro, a vida trava, tá mostrando isso pra você. Quer prosperar onde? Lembra que eu falei do terreno fértil? Quer prosperar aqui, mas como? Então não é que você não consegue prosperar, tá? Porque aqui consegue, ó, o 5 de ouros, ele tem uma representação de que a chave tá aqui, tá? Então é só ela levantar a cabeça e ela abre a porta. Só que como ela não tá bem, ela não tá satisfeita, ela não consegue prosperar. Então é meio que isso, talvez é o ambiente. Eu vejo aqui que algumas pessoas vão ter que rever até a questão de área, mudar de área. Mudar de área, tá? Olha aqui, ó. A Imperatriz, ela é a que gera, ela é o novo projeto, gente. Tá faltando aqui uma mudança, tá? Um novo projeto. E aí, por que que sai a carta do jardim como energia? Porque está aberto esse caminho. Essa energia está aberta, inclusive aqui para oportunidades. Quer trocar de trabalho? Tem oportunidade. Só que você precisa fazer a tua tarefinha. Por que as pessoas às vezes não entendem expansão de consciência? Porque tu tem que fazer a tua tarefinha diária. Porque senão a vida vai te entregar e aí você não vai enxergar. Muito bem. Bacana, tá? Se for outra área da vida, adaptem a leitura. Se for, por exemplo, relacionamento. Ah, eu tô aqui, a gente sempre discute, sempre briga, tá na hora de parar com isso. Mas eu senti mais campo profissional aqui, ou enfim, leitura coletiva é sempre uma caixinha de surpresa, sempre falo. Às vezes não vem uma área específica, aqui não saiu nenhuma área específica, falou só de vida social, de networking e tal, envolvido talvez com mais pessoas, mas não exatamente. Pode ser trabalho, né? Trabalho tem mais pessoas, geralmente relacionamento amoroso aqui não entra muito. Enfim, acho que nem vou falar muito de vida amorosa aqui nessa leitura, não. Ah, mas eu quero vida amorosa. Não sei. Não sei se tem aqui. Só se for um padrão teu a ser mudado também para melhorar, né? A gente também pode expandir o nosso campo de relacionamento amoroso, melhorar o nosso campo amoroso, a partir do momento que a gente também melhora o nosso campo, né? Como eu falei, né? Cuida da nossa energia,
cuida da nossa mente, para de comparação. Então também se encaixa aqui de certa forma. Enfim, grupo 1, o que eu sinto aqui, tá? Você tá aprendendo a ter uma nova visão de vida. Isso é bom, só que você tem que desenvolver isso. O jardim bonito, ele é aquele que a gente tem um cuidado diário. Você tem que cuidar diariamente das suas escolhas, tirar essa sensação de culpa, medo que eu falei, que isso trava o teu processo. Falei bastante coisa aqui nessa leitura. Pensei que eu ia falar pouco, mas falei bastante. Deixa só... Bom, eu vou finalizar aqui com o oráculo da deusa. Eu pouco tiro esse oráculo, hein? Ele é um oráculo bem bacana, principalmente para se conectar com a energia feminina, tá? Das deusas. Olha aqui, ó. Hecate, gente. E a Ixchel. Criatividade. Lembra que eu falei que tem pessoas criativas aqui nesse grupo? Tá. Tem pessoas que estão numa área diferente. Estão numa área que às vezes é muito limitado. Estão numa área... Eu ressoo um pouco essa energia, tá, gente? Tô rindo aqui por dentro, porque eu saí de uma área... administrativo eu gosto, tá? Mas financeiro não era minha praia. E aí as pessoas falavam, não, você se dá muito bem no financeiro. Realmente eu me dava muito bem no financeiro, só que eu me entediava. Então sim, eu sou muito regrada, eu sou muito organizada, só que me entediava. E aí eu pensei assim, não, é porque eu tenho dentro de mim essa questão de querer criar. Sempre, sempre, na minha vida toda. Eu gosto de pintar, reformar, fazer diferente, né? Então, assim, como a gente fica... como eu aprendi a acessar a minha criatividade, me conhecendo mais, porque eu não sabia nem que isso envolvia campo profissional. Então, talvez vocês estão sentindo isso. Não é que você tem que ser um artista aqui, mas você pode lidar com outras coisas, né? Campo de criatividade, a gente remete a muita coisa. Ó, eu tô na terapia integrativa. É uma criatividade também. É acessar algo que sai do padrão, né? Nada a ver com administrativo financeiro, entendem? Então pode ser que essa carta ressoe para algumas pessoas aqui, tá? Sobre essa questão, se conheça mais, tá? Ela inclusive é a tecelã, não sei se vocês conseguem ver ela tecendo uma teia. E essa tecelã quer dizer o quê? Você constrói o que você quer através da sua criatividade, tá? Então ela tem um recado. Eu não vou entrar muito nessa carta, tá? Porque ela foi secundária. A primeira foi Hecate. Quem conhece as deusas, a Hecate é muito conhecida, tá? Hecate, ela fala de encruzilhada, ou seja, ela fala aqui dessa questão de se impor. Talvez aqui tenha pessoas que tenham conexão com essa deusa. É uma deusa bem empoderada, tá? Ela trabalha bem essa questão de eu sou isso aqui, tá? Eu nem vou falar muito, estudem sobre, tá? Quem se conectar com essa carta. Eu não vou falar muito, porque ela é uma deusa bem poderosa. Não é pra qualquer um aqui não, tá? É pra trabalhar a autoconfiança, o poder pessoal. Então talvez você precise trabalhar isso e a deusa tá falando, olha, aqui tu precisa se reconhecer mais, porque senão tu não chega no teu jardim. E aí precisa de um trabalho interno aqui. Tá? Enfim. É isto, tá? Gratidão, grupo 1. Desejo um bom mês aí pra vocês. Leve o recado, curta, comenta, compartilha, ajuda aqui na interação, tá bom? Gratidão. Muito bem, grupo 2, para quem escolheu a pedrinha laranja, vamos para a leitura. Energia principal do mês de novembro. O homem. Pode estar ligado. Quem é o homem assistindo a leitura? A sua própria energia. Como eu sei que a maioria são mulheres, tá? Pode reverberar em algum homem, alguma representação na tua vida. Pode ser parceiro, pode ser pai, pode ser aqui um patrão, né? Então, geralmente são pessoas próximas a você. E a gente tá falando de um homem, tá? Então, a gente já vai entender um pouquinho. Primeiramente, eu também falo da energia de você ser mais racional esse mês. Por quê? Porque às vezes a gente fica ali num impasse, numa dificuldade, quando a gente fica muito no campo emocional. O campo racional, ele vai te mostrar assim, olha, é isso que tem que ser feito, ponto. Então, o racional, ele não tem muito mimimi, né? Ele não tem muito choro, né? Vai lá e faz. A figura do homem, ele ensina isso a gente ir pra vida, né?
Então ele vai lá e mostra e faz, é isso. Tem que ser, vai fazer o que tem que ser feito. Talvez aqui o recado até é isso, né? Faça o que precisa ser feito, não importa. Ah, mas eu não sei. Ah, mas eu... Não importa, vai lá e faz. Fala de uma carta muito de atitude, tá? Ação, atitude. Vamos ver, vamos entender um pouquinho mais, tá? Quais os acontecimentos nesta energia do homem para o grupo 2, mês de novembro de 2025. Quais os acontecimentos, o que vocês estão manifestando ou já manifestaram para o mês de novembro? Quais os acontecimentos? Mulher. Ok. Vamos lá. Aqui a gente tá falando talvez de pessoas, casal aqui, tá? Ou ficantes, ou pessoas que estão se conhecendo, ou pessoas que têm uma conexão muito grande, tá? Até vou colocar assim, ó, os dois olhar um pro outro. Então a energia principal do homem, aí vem a energia da mulher. Então tem algo relacionado a relacionamento aqui, de certa forma. Então eu não vou falar relacionamento em si, porque não saiu carta de aliança. Pode ser o quê? Você conhecendo uma pessoa, tá? Um homem, você que é mulher, tá? Você assistindo essa opção. Pode ser que você conheça um homem, pode ser que seja um homem que já está na sua vida, tá? Então interprete aí, cada caso é um caso, né? Leitura coletiva você tem que interpretar do momento que você está passando. Qual que é a tua realidade hoje? Ah, eu não tenho ninguém. Pode ser que você conheça um homem, tá? Neste mês, porque a energia é muito forte aqui. Não, eu conheço, a gente tá se conhecendo, tá ficando, lá. É isso, tá? Então, para cada pessoa vai servir aí a leitura. Então, basicamente, gente, já entrando com energia feminina e masculina, é conexão, né? É conexão. Então, o que eu posso falar sobre? Pode ser aqui até o início de uma nova fase, tá? Ou começar a conhecer, né? Como eu falei, ou uma nova fase, a gente tá ficando, quem sabe aqui é um próximo passo, tá? Esse mês vocês vão ter bastante conexão. Aqui pode ser até essa questão kármica, tá? O que é karma? Ação e reação. Causa e efeito, né? Porque vem a cruz embaixo do homem, né? Então é a causa e efeito. O que acontece, né? Muitos relacionamentos. A gente não dá valor, a gente fica aí no relacionamento às vezes com desgaste, aí tem uma causa e efeito, né? Então às vezes vai depender muito do que vocês estão fazendo, né? Sobre o relacionamento, que é muito amplo aqui, né? Quais as atitudes que vocês estão tendo? Ah, tá sempre difícil, a gente tá sempre cansado, a gente tá sempre com dificuldade, a gente tá sempre não exatamente brigando, mas a cruz é sempre uma coisa que atrapalha. Algo sempre está atrapalhando. E aí vocês têm que avaliar. Pode ser até aqui pessoas que têm conexão kármica de outras vidas, tá? Ou seja, uma missão. O que é kármico de outra vida? Só para resumir, tá? Às vezes não aprendeu lá atrás, volta nessa vida para aprender, tá? Então tem um elo aqui. E aí essa conexão, ela é muito forte, tá? É aquela coisa assim, tipo, nossa, a gente se gosta muito, eu gosto muito dessa pessoa, não sei porquê. E é a conexão de alma, tá? Mas vocês vão ter que desenvolver coisas aqui. Então não é uma carta linda e maravilhosa, tá? É uma carta dizendo, tem que resolver nessa vida, né? Tem que ceder, tem que parar de controlar, tem que parar de ser teimoso, tem que parar de ter mágoa. É um puxão de orelha. Nada é por acaso, né? Mês 11, eu falei, né? Uma expansão de consciência. Qual é o comportamento de vocês aqui? Porque não adianta a gente querer um relacionamento lindo e maravilhoso se a gente fica aqui dificultando o relacionamento. Então, eu vejo muito essa questão de culpa, mágoa, ressentimento. O que leva vocês? Para frente ou para trás? Tá? Então, talvez vocês vão ter que aprender com as diferenças. Enfim, aqui pega bastante relacionamento, tá? Amoroso, enfim. Carta dos pássaros, né? Já fala um pouquinho sobre esse karma, tá? Carta do pássaro pode ser o quê? Vocês não podem aprisionar o outro. Tem pessoas aqui querendo controlar
As pessoas são livres, nós somos livres. Quem aprisiona? Nosso estado mental. Então vocês vão ter que talvez entender o que é a liberdade. Tem gente que não dá liberdade pro parceiro e daí fala assim, né? Ah, mas se eu der liberdade ele vai me largar. Mas qual é a confiança de amor entre vocês? O medo de perder? E tem pessoas também que, eu não vou dizer aqui que tá certo também, tá? Nessa questão de não respeitar também a liberdade, né? Tem pessoas talvez que aproveitam aqui, eu tô ficando aqui com ela, eu tô ficando com outra pessoa. Pode ter esse movimento, tá? Porque o pássaro é aquele que não para, não tem parada. Pode ser até pessoas que viajam muito, que transitam muito, que não param quieto em um lugar, que se mudam toda hora, né? Mudam de casa, de bairro. Ou dão aquele perdido, né? Que se fala uma hora tá aqui, mas daqui a pouco some. Então tem pessoas que são difíceis de ter um relacionamento. Por quê? Porque lá no passado, ou num karma de outra vida, traz essa informação. Não entendeu ainda que é uma troca o relacionamento. O relacionamento não é uma prisão. Tem gente que traz essa crença. Ah, mas eu vou ser aprisionado aqui. Eu não vou ter minha liberdade. Sabe o que eu pouco falo um pouco sobre essas questões de linhagem, tá? Acho que eu não falei em nenhum vídeo aqui no canal. Mas pode ser que vocês tenham aí linhagem, ancestralidade ciganos, né? Geralmente cigano é muito que tem muito essa autonomia, né? Mas ciganos são fiéis, tá? Eles gostam de movimentar a vida, mas eles são fiéis. Então, assim, talvez você tenha que encaixar, talvez você tenha que pesquisar o que é essa ancestralidade cigana. Pode ter uma crença que é atrapalhando ou um comportamento, como eu falei, tá? Daí gera karma, né? Ou seja, eu tenho um comportamento aqui que não condiz com o que eu tô falando, fazendo, e aí eu tenho dificuldade. Ok. Carta do livro. Se você é homem aqui na leitura, ótimo mês para especialização ou estudos, tá? Livros, cursos, tudo que aperfeiçoa estudo, conhecimento, um novo curso, algo que te nutre, ou seja, tem que buscar esse conhecimento, né? Algo que nutre a sua mente. Então é buscando, você não tem ainda, mas buscando você consegue, tá? Então eu falo muito da palavra curso, mas nem sempre é um curso, pode ser uma vivência, um livro, enfim, uma palestra, uma especialização, como eu falei. Então assim, vai do teu momento, tá? Mas enfim, em si é uma carta dizendo é legal para você expandir, tá? É legal para você aprender. Então é bacana aqui, tá? Se você é mulher, pode ser que se conecte com essa energia também de estudos, tá? Especialização e tal. É porque a energia do mês maior é o homem. Então pode ser que não necessariamente você precise, tá? Mas pode ser um parceiro. Às vezes o parceiro vai precisar tá numa fase também nova e você pode apoiar ele, né, com estudo, com conhecimento. Quem sabe não seja diretamente com você, tá? Adapte a leitura aí. E a última carta, eu fiquei um pouquinho confusa, tá? Porque eu não consegui me conectar, mas é a raposa, né? A raposa geralmente é algo que a gente não confia, é algo que a gente observa e não tem total certeza, mas eu vou clarificar aqui com o tarô, tá? Vamos lá. Então, primeiro eu vou clarificar. Eu começo a ficar com rinite por causa do incenso, né? Começa a coçar o nariz, mas ele já terminou aqui. Vamos lá. Clarifica pra mim a energia já a energia do pássaro. 9 de ouros, família. Lembra que eu falei do pássaro? Tem pessoas que não param, pessoas que não respeitam, pessoas que têm medo talvez de ficar no mesmo lugar e tudo mais. Pode ser aqui questão familiar também, tá? 9 de ouros é respeito à família. Então, por exemplo,
Pode ser, tem homens que aprenderam a ser assim com os pais, né? Ah, eu não paro em nenhum relacionamento. Ah, eu tô num relacionamento, mas fico falando com outras pessoas. Não se prende, porque é. Lembra que eu falei da ancestralidade cigana e tudo mais, né? Porque talvez tenha uma geração aí atrás que fazia muito isso, foi passando pra frente, né? Então, sempre tava. Sempre buscava. Ai, gente, até. Vamos lá. Aquele pai que construiu uma família, mas nunca estava na família, né? Sempre estava, sei lá, pode ser aqui até viajantes, como eu falei, né? Representante comercial, caminhoneiro, pessoas que não param no lugar. É ancestral. Então, se você tem um parceiro que não para quieto, que está sempre viajando e tal, essa é a dificuldade, é uma ancestralidade que ele traz. E aí, ou você entende, ou ele muda, aí são coisas que cada um tem que desenvolver. É difícil, tá? Quando traz ancestralidade, é difícil mudar. Clarifica pra mim o que é a cruz. Ai, muitas cartas. Uma carta só. Dez de copa. Gente, tô falando só de família aqui. Karma com a família. Ainda existe essa questão de a família não aceitar o namorado, namorada. Será que é isso que eu tô tentando clarificar? Ainda existe essa questão de a família não aceitar o parceiro, a parceira? Pode ser, tá? Pode ser. Daí não tem muito o que falar, né, gente? Porque assim, ou vocês fortalecem ou não dá certo, né? Carta da Cruz é aquele que ou vocês se sacrificam, vivem, por exemplo, assim, vão na dificuldade mesmo, ou não dá certo porque a família sempre vai estar atrapalhando, se envolvendo, tá? Ah, e quem tá certo? Eu vejo que é crença, tá? Eu vejo que é crença familiar. Clarifica pra mim a carta dos livros. Ó, carta dos livros fechou bem o que eu falei, tá? Página de paus, um novo começo. Então é um estudo, uma especialização, algo legal, uma oportunidade. Olha como ela tá leve, né? Olhando pra cima, tipo, agora eu vou fazer minha mágica aqui. Ou seja, tem alguém aqui que precisa se nutrir de. Pode até ser uma especialização voltada ao autoconhecimento, tá? Um desenvolvimento. Mas desde que desenvolva em você algo, tá? Porque aqui não é, por exemplo, eu vou começar num centro, num terreiro. Aqui não fala exatamente de desenvolvimento espiritual, tá? Fala de desenvolvimento em você. Mas pode ser também, né? Por exemplo, eu começo a frequentar um terreiro, um centro, né? E aí eu começo a perceber, poxa, é aqui dentro de mim que eu preciso também, né? Então pode ser também. Vai de cada caso aí, tá? Vamos lá. E a última carta que eu não entendi, raposa. Não entendi. Clarifica pra mim. Homem, mulher e raposa. É um relacionamento... Ah, nossa, mãe. Engraçado que na primeira leitura eu falei muito campo profissional e essa segunda leitura eu tô falando muito campo amoroso. Gente, Papa e 3 de ouros. Casamento, tá? Tem a ver com casamento. Tem algum impasse aqui. Tem alguém que não quer ver vocês juntos. Pode ser da família, tá? Raposa é aquele que observa e faz de tudo pra afastar, né? Então, o que eu senti é um triângulo aqui, tá? Então pode ser uma ex que atrapalha, ou a família. Tem uma terceira pessoa aqui que atrapalha vocês. Por quê? Porque tem, de novo, crenças, né? O Papa, ele fala muito de tradição, tem que ser dessa forma, regras, burocracia, o que a pessoa acredita, né? Então, assim, eu vou resumir crença porque basicamente é isso, né? A pessoa acha que tem que ser daquela forma. E 3 de ouros, né? 3, né? Terceira pessoa. Então, assim, tudo comunica aqui alguém, algum terceiro. Algum terceiro.
enfim, tá? A encrenca aí é sua. Ai, ai, indico fazer uma leitura particular, tá? Se tá passando por isso, indico fazer leitura particular. Não tem muito o que dizer, né? Talvez estão plantando aqui até desconfiança, né? Para que um e outro não fortaleçam essa relação, eles criam a desconfiança. Ó, tá vendo que eu fiz assim, ó, um de costas pro outro? Talvez essa pessoa aqui fazendo, tá? Ou movimentando também família, porque são duas cartas aqui de família, tá? Para que vocês não fiquem bem, que não fiquem juntos. Pode ser também no grupo de trabalho, né? Cuida para não ficar falando no grupo de trabalho sobre vida amorosa. Pode ser que alguém fique dando opinião. Ai, ai. Bom, o que eu posso falar para esse mês, tá? São ajustes, né, gente? Então, às vezes, a gente vai ter que olhar para essa questão, né? É a família se metendo? O que vocês podem ajustar, né? Eu vejo muito essa questão de karma, né? Karma, ou vocês lidam no difícil ou não vai para frente. Não tem muito o que eu dizer aqui. Pode também ser fofoca, né? Criam fofoca, criam. Ai, olha, eu não gosto dessa energia. Mas não é com vocês essa questão. Por isso que eu falo assim, eu não gosto dessa energia porque sempre vem de fora. Parece que sempre tem alguém atrapalhando a vida de vocês, né? Talvez vocês estão aqui. Pode ser espiritual aqui essa questão, tá? Uma briga espiritual. Sabe quando tem um karma assim de. Essa questão que eu falei muito de eles não quererem vocês junto, o casal junto. Pode ser espiritual essa briga, tipo assim, vida passada, tiveram uma história assim também, não deixaram vocês ficarem juntos porque eram rivais, tinha muito essa história, gente. Não eram de família que. É tipo Romeu e Julieta, que eram inimigos de família. Eu senti muito essa questão, tá? Vocês estão vivendo aqui o Romeu e Julieta. E a encrenca é de fora, é familiar, é crença familiar, é o ex, né, que eu falei, né, que tem a raposa aqui. Então, assim, vocês vão ter que lidar com esse externo. Senão vocês não ficam juntos, né? Talvez até a solução, tá? Porque vem aqui na linha futura, ou seja, a solução seja você desenvolver algo. Então é um conhecimento, é um comportamento. Procura talvez conhecimento sobre como lidar emocionalmente ou essa questão ligada também ao desenvolvimento, autoconhecimento, desenvolvimento espiritual para vocês entenderem. Quem sabe ajude vocês a lidar aí com essa situação, tá? Enfim. Gente, parece meio assim, não sei se faz sentido. Faz sentido aí para alguém, fala, tá? Porque ficou bem, a treta bem assim, trazendo do externo, né? Pessoas atrapalhando a vida de vocês. Sei. Eu vou tirar o oráculo da deusa como leitura final, tá? Vamos lá, grupo 2. Grupo 2. Deixa eu passar a música, a propaganda. Grupo 2, oráculo final desta leitura. Grupo 2, oráculo final. Eu acho que eu não sei se eu já tirei esse oráculo aqui. Senti de trazer para vocês o oráculo da deusa. É um direcionamento bem bacana. Caraca, véi! Senhora das Feras, relacionamento. Gente, total campo amoroso essa... Total campo amoroso essa leitura. Eoste, crescimento. Vamos ver aqui. O que eu quero é união de um jeito agradável e apropriado. Começo a dança com o outro, sabendo que ela me levará a todos os lugares que temo.
Há alguns lugares que amo. Há muitos lugares que precisam de cura. Ouço o coração e comunico-me de um lugar de autoconhecimento. Gente, tudo que eu falei aqui, presta atenção. Conscientemente me entrego e sei como me resgatar. Vejo-me refletida tão perfeitamente no outro que inicio minha jornada mais importante para buscar e exigir mais do que eu sou. Aqui tem total desenvolvimento entre o casal. Talvez um ou outro vai ensinar. Esse karma que eu falo geralmente é aprender a ser diferente. Então, ela tem a ver com o lado leão dela, ó. Soberania e força. Eu acho que é o karma também de aprendizado entre vocês, tá? Eu achei bem direta essa energia. Senhora das feras, né? Ao mesmo tempo que a gente é fera, fera instinto, a gente também é calmaria. Ó, não tá, vocês estão vendo que tem vários animais juntos ali, então é meio que vocês têm que entender que vocês fazem parte de tudo isso e que às vezes vai ter conflito e às vezes vai ter harmonia. E esse lidar com o diferente, talvez é um casal que seja muito diferente aqui. Caraca, no final da leitura eu vou desvendar. Tem um casal que seja muito diferente, talvez valores, crenças, né? E aí vocês precisam se adaptar, aprender um com o outro, não disputar. E até envolve família, talvez, porque sabe aquela questão assim, de a família fazer uma coisa e a outra não fazer, né? Ah, a gente se reúne todo final de semana e aí a outra família não. Então tem aqui uma crença, costumes muito diferentes. E pode ser essa questão que também tá falando aqui, tá? Enfim, vou finalizando aqui meio tonta com essa leitura. Gratidão aí, tenha um ótimo mês, tá? Muito bem, grupo 3, para quem escolheu a opção 3, a pedrinha violeta, roxinha, enfim. Vamos para a leitura. Energia principal para novembro. A serpente, a cobra. Aqui, gente, as pessoas já se assustam, né? Aqui é a mesma questão que eu falo de... Ela é a doença e a cura. Então, aqui pode ser coisas difíceis para vocês enfrentarem, tá? Porque a cobra, ela fala das nossas sombras, dos nossos medos, tá? Mas também é a cura, ou seja, a transformação. Então, tem uma energia aqui de despertar, né? Kundalini, despertar o teu poder pessoal. Só que para despertar o teu poder pessoal, tu tem que trabalhar os teus medos, as tuas inseguranças. Vamos lá, vamos ver. Como energia principal, gente, é um mês de transformação, tá? Pode ser que essa transformação ela seja mais interna, tá? Do que as coisas mudando na sua vida, mas vamos clarificar aqui. Quais os acontecimentos para o mês de novembro, para o grupo 3, ou que estão manifestando, ou vão manifestar para este mês de novembro de 2025? Espiritualidade clarifica. Quais os acontecimentos? Gente, todas as leituras saiu cruz. Ai. Muito bom. Não saiu área específica em nenhum lugar. Vamos lá. A danadinha saiu em todas as leituras, tá? Karma, coisas do passado, sentimentos que estão ali aprisionando, culpa, ressentimento, mágoa. Karma de traição. Se tem pessoas aqui que sempre passam por traições, é um karma. Por que vocês se conectam com essas pessoas, tá? De certa forma, falta vocês desenvolverem o poder pessoal de vocês. Vocês às vezes ficam aceitando, tá? E aí que tá o problema, quando a gente aceita, quando a gente não tem um empoderamento. Porque assim, ó. Quando a mulher ela se impõe, ela é vista como louca, ela é vista como escandalosa, lá.
Mas, gente, vamos sair um pouco dessa crença social de só fazer o bonitinho, tá? Porque quem permite as pessoas fazerem maldade no relacionamento é a gente. Então tem que parar um pouco de ser bonzinho. O grupo 3 aqui, a cobra, é aquela que se defende. É aquela que ataca quando precisa. Eu não tô falando para vocês atacarem, mas se defenderem aqui, tá? Tem uma coisa assim que vocês precisam saber, que é limitar. Total, não tenham vergonha de se impor. Talvez tenham até crença sobre isso, ó. Sobre, mas se eu me exaltar, mas se eu ficar nervosa. E daí? Você tá se defendendo. Enfim. Então, a primeira coisa que eu falo aqui é sobre o comportamento, tá? Como você tá agindo. É o karma, né? Ação e reação, ação e consequência. Às vezes você está sendo tão permissiva que o outro se aproveita disso. Né? Então, é sobre isso que eu tô falando. Não é que a culpa é sua. Traição nunca é culpa nossa, gente. É a escolha da pessoa, é caráter, né? Mas às vezes a gente é permissivo, né? Então, às vezes a pessoa faz até por essa questão assim, mas ela não vai falar nada, eu não vou passar vergonha, ela não vai falar pra ninguém. Às vezes até a vergonha aqui é necessário pra pessoa trabalhar a consciência. A gente é luz e sombra, tá? Uma coisa que eu aprendo sempre na espiritualidade, a gente não consegue as coisas só sendo boazinha. A gente é luz e sombra, então às vezes a gente vai ter que se posicionar. É desconfortável, mas às vezes é necessário. Então eu sinto muito empoderamento aqui, tá? São mulheres muito bonitas, tá? Só que falta essa confiança, né? De ser. Falta a confiança de ser você. E não falo só de beleza. Eu falo que você se torna bonita. Claro, você se cuida, né? Se arruma, mas também esse poder de eu sou isso, de aceitação aqui, né? Eu vejo a carta da cobra muito como essa dose de mulheres empoderadas, tá? E quando você aprender isso, você vai ser uma mulher que atrai muitos olhares, tá? Sedução, é a magia, né? É a mulher bonita, bela, sedutora, envolvente. Se tiver problema no relacionamento aqui, cobra com cruz pode ser até o parceiro querendo te diminuir. Que ele sabe que tu chama atenção, ele sabe que... sabe aquele pensamento assim, ó, do parceiro? Ao invés de te empoderar e dizer, nossa, ela tá comigo, né? Ele fica ali te diminuindo pra você ficar ali limitada, né? Isso aqui é aqui, ó. Por que eu falo isso, ó? Falta desenvolvimento intelectual. Pode ser do parceiro aqui. Tá. Cobra com livro. Gente, segredo. Se tem um relacionamento aqui, bem complicado, né? Segredo. Fica guardando pra si. Para relacionamento não tá muito favorável, tá? Vocês têm que ver a história de vocês aí. Olha, tem cobra, cruz e livro. Não são cartas... São cartas bem sombra, assim, né? Cartas bloqueio que eu falo, né? Que são cartas kármicas, são cartas que precisam de desenvolvimento. As três são. Sei. Não sei, até diria assim, olha, reveja o relacionamento aqui para quem escolheu o grupo 3. Como é que tá a fase? Estamos ótimos. Não sei, pode ter segredo aqui. Tá? Vamos lá. Cobra aí navio. Navio é as mudanças que acontecem, mas aos poucos, tá? Então é uma boa notícia, porque a partir desse mês, para ano que vem mudança. É um movimento devagar, tá? Mas nem tudo tem que ser rápido também, tá? Então, o que tá falando aqui?
de se aprofundar nas coisas, né? Então, o que você quer melhorar na tua vida? Começa com a tua confiança, teu empoderamento. Quero melhorar meu trabalho, quero melhorar minha independência. Começa a se empoderar, aprofundar o teu poder pessoal, que é o teu poder de cura, né? O poder de cura, ou seja, vou deixar de ser acuada aqui, de ficar com medo, e vou começar a me curar. Para quê? Para eu ter confiança na vida, tá? Então eu vejo aqui que é muito você buscando o teu desenvolvimento, o teu empoderamento, a tua própria confiança, a tua independência, porque a cobra é total aqui, tá? Ela dá conta de fazer sozinha, ela tem o poder, mas essa questão de ela às vezes se sentir acuada, né? Ou seja, será que eu dou conta sozinha? Tá, mas você tem que trabalhar isso em você, porque se você não acreditar, você pode largar, abandonar, fugir, né? Ao invés de encarar. O que eu vejo aqui são novas experiências, tá? A partir desse mês. Navio, as coisas chegando pra você, tá? E você aprendendo. Isso é muito importante. Pode ser pessoas chegando nova na tua vida, pode ser que você precisa se movimentar além do que você está, não limitando o lugar, expandindo também, tá? Pode ser o afastamento de pessoas também na tua vida, vai depender do teu momento aí. Então, geralmente aqui, se você principalmente teve um histórico de relacionamento tóxico e terminou, aqui tem um afastamento. Só que é lento, tá? Então, assim, vai demorar, por exemplo, de 3 semanas a 3 meses. É um afastamento lento. Às vezes você acha que a pessoa já vai sair da tua vida. Não. Vai ser devagar. E aí tu tem que trabalhar a paciência. E a última carta é a chave, tá? É bacana, por quê? Porque lá pro finalzinho do mês, quem sabe aí vem oportunidades, vem escolhas melhores, soluções para você. Então essa carta aqui, eu diria por último, que as coisas talvez tenham aí mudanças mais para o final do mês, tá? Quem sabe para algumas pessoas é além de novembro ainda. Clarifica para mim a carta da cruz para essa leitura. Morte. Então aqui na cruz é alguma coisa que precisa desapegar, encerrar, deixar para trás, mudar, largar, deixar, pode ser até, terminou o relacionamento. Tá andando, né? Desapega. Cris, não é isso, é mudança de comportamento, né? Como eu falei, às vezes a gente não se empodera, não tem uma atitude ali de, peraí, né? Porque a gente não quer se impor, e que tá pedindo essa mudança, né? Essa transformação. Cobra com livro, gente. Página de espadas. Página de espadas com livro. Tu tá se distraindo. Ó, impulsividade. Cavaleiro de espadas. Dois naipes de espadas. Lembra que eu falei sobre segredos, né? Pessoas não conversando, virando segredo, algo assim? Aqui pode ser revelado algo esse mês, tá? Porque o Pajem de Espadas é aquele que se distrai e às vezes pode acabar contando algo, tá? Porque vem duas cartas de impulsividade, né? O Pajem e o Cavaleiro de Espadas é aquele que às vezes fala sem querer. Então, às vezes, fiquem ligados aí à comunicação, tá? Porque pode ser revelado algo. E aqui revelado que eu digo assim, gente, não é só sobre mentira. É como eu falei, às vezes a pessoa tá num relacionamento, nossa, às vezes te acha bonita e tem medo de perder, e que te diminui, e aí você não percebe isso e agora será revelado. Às vezes até o parceiro pode falar isso pra você. Vai ter um escorregão aqui de alguém falando algo pra você, tá? E é bom,
É bom você ficar sabendo. Então não fica com medo, presta atenção. Não fica com medo, seja atento ao que as pessoas vão falar pra você. Talvez uma pessoa não contando algo e aí conta. Ou até um elogio, nossa, eu te acho tão bonita, e daí você não esperava, aquela pessoa nunca te deu um elogio na vida. E acaba se entregando assim que ela te admira. Tem algo assim que ela não revela. Ou aquela pessoa, até mãe pode ser aqui, sabe? Que às vezes não fala pro filho, nossa filho, eu te acho tão inteligente, nunca falou isso e acaba falando. Tem aqui talvez uma surpresa sobre comunicação, tá? Vamos lá, vou tirar de novo que eu não me concentrei aqui. Clarifica pra mim o navio. O navio. Três de espadas. O navio é indo embora um sofrimento, tá? Uma dificuldade. Eu falei aqui, quem tá passando por separação, vai demorar um pouco pra separar. Às vezes vai ter um conflitinho aí, tá? Vai ser um pouquinho difícil. Pode ter uma resistência da pessoa ir embora. Por causa da família ou por causa de manipulação mental. Às vezes a pessoa quer te manipular mentalmente, assim, né? Tipo, confundir os teus pensamentos. Rola aquela história, né, do parceiro te achar bonita, empoderada, e ele não quer que você viva o teu maior potencial, não quer que você encontre uma pessoa bacana. Clarifica pra mim a última carta, carta da chave. Falei bastante de relacionamento amoroso, né? Carta da chave, olha só como fecha, né? Problema financeiro. É meio que você busca solução financeira, tá? Tem solução, só que não é como você tá vendo. A chave, ela tem solução para quem tá buscando aí trabalho ou dinheiro, tá? Tem a ver com o que você tá passando na vida amorosa e emocional. Ou essa questão de você tá sempre vibrando no medo, né? Não se empoderando, não se destacando, o medo de se destacar, o medo de chamar atenção, o medo das pessoas falarem mal de você, tá? E aí o que que acontece? Acaba afetando o teu financeiro, porque se você não é uma pessoa confiante e segura, ó, 5 de ouros, é aquela pessoa que desanima, que parece que não consegue, mas a chave tá aqui. Então é uma percepção tua. Talvez até pessoas que estão aqui com dificuldade financeira, eu falei da independência, né? Estão buscando independência e acabam achando que não conseguem. Conseguem, mas o segredo tá onde? Em você, na tua transformação. É meio que tu vai ter que vestir, sabe quando tira a pele, né? Troca a pele. É meio que você vai ter que tirar esse véu de ilusão. Por que a mulher não pode ser empoderada? Ah, ela chama atenção, ah, ela vai ser vulgar. Ah... Gente, julgar, tá? Todo mundo vai julgar. Se você é boazinha, eles vão te julgar que você é boazinha. Se você é empoderada, eles vão te julgar porque você é empoderada. Então escolha qual que você quer o teu julgamento. Eu escolho ser empoderada. Então falar, todo mundo vai falar. Talvez é o teu medo, é a tua insegurança, isso, de se destacar. As pessoas vão falar da mesma forma. Ah, tu tá deixando de viver mais do teu por causa dos outros. Aí você fica aqui sofrendo com dificuldade, ó. O 5 de ouro, gente, é quando a gente tá com problema de dependência financeira e a gente não acredita, tá de cabeça baixa. Ela mesma não tá buscando uma solução. Ou se tá, não tá conseguindo. E aí vem o 7 de copas. Tá buscando em lugares errados, formas erradas, né? Ele é até perdido, ó. Fica colocando foco em várias coisas e aí ele não se concentra numa só. Tem uma cobra na figura agora que eu percebi, tem uma cobra na areia. Ai, ai, olha aqui, ó. Aqui no cantinho. Então, o que que acontece? Você tá perdido em muita opção, talvez. Quer fazer tudo ao mesmo tempo? Ou fica se distraindo que a vida amorosa não tá bem, não tem concentração no trabalho, ou tem medo de se destacar no trabalho. Vocês estão vendo que envolve
Está falando de uma energia do mês, tá? Que é a serpente, mas envolve muito o teu eu, muito quem você acredita que é. Se você não colocar essa tua força para fora, você vai ficar sempre a cobra acuada, tá? E se você entender que a tua transformação é o teu poder pessoal, e não importa o julgamento das pessoas, pode ter aqui até relacionamento, até o próprio parceiro não deixando vocês serem mais. Ou vocês também com medo. Ah, mas eu vou perder o parceiro. Aí você se diminui. E aí envolve também questão de trabalho e independência, né? Olha só como uma coisa e outra. Ai, gente, não sei, tá? Nenhuma leitura saiu área específica, mas falou muito sobre vida amorosa e trabalho. Todas as leituras. Teve até leituras que foram mais específicas. Umas mais para leitura amorosa e outras mais para leitura profissional. Mas nenhuma carta do acontecimento aqui se destacou. Então, acho que não é uma coisa só para esse mês, não, viu? Pode até ficar um pouco confusa a leitura porque é muito amplo. Tem coisas que você precisa desenvolver em você também, para que se destaquem nas áreas. Tá? Então não fica tão específico. Vamos lá, eu vou tirar o oráculo da deusa para o oráculo final. Grupo 3, o oráculo da deusa. Kuan Yin. Compaixão, Kuan Yin. Kuan Yin se trabalha muito nas terapias, tá? Kuan Yin, ela é uma... Ela é uma deusa que transmuta. Deixa eu pegar aqui no pedacinho aqui do livro para explicar um pouquinho a energia dela, ó. Fiz o juramento e mantive a minha palavra, atingi a iluminação, mas em vez de passar a um estado eterno de bem-aventurança, mantive a forma humana, até todos os seres atingirem a iluminação. Manter a forma humana fez-me capaz de conhecer mais profundamente a dor que os outros sentem. Por causa dos meus sentimentos profundos, por causa da minha compreensão da miséria e do sofrimento, por causa da minha decisão, sou chamada de piedosa, aquela cujo nome alivia todo o sofrimento. Mas você não preferiria esperar sentir o que os outros sentem, sofrer o que sofrem os outros, reconhecer a dor deles como sua, esperar até o fim de todo o sofrimento e dor, até que todos os seres alcancem a iluminação? Para mim não havia escolha. É meio que ela está contando aqui que ela se sujeitou a sentir a dor dos outros, a miséria, o sofrimento, ó, para ela ensinar o amor. Só que aí, gente, tem uma questão de ela não ter vivido um processo. Ela viveu para ensinar os outros, ela sofreu como os outros, mas ela tinha a própria consciência do amor. Então, o que eu senti aqui nessa leitura? Foi profunda, viu? Às vezes você tá se limitando porque tu tá querendo ajudar o outro, tá querendo que o outro tenha compaixão, que você tem. Você aprendeu já a ter compaixão. Você não fere, mas é ferida. Por isso que eu não senti sobre a cobra, que vocês são a cobra nessa questão de trair e tudo mais. Vocês são a cobra no sentido de se sentir diminuída, acuada por causa dos outros. Eu não sei se tem um espelhamento dessa questão de vocês verem a maldade do outro e aí de tanto ver a maldade nos outros, vocês são bons demais. Sabe quando a gente vê a sombra do outro muito escancarada, aquelas pessoas que manipulam o tempo todo e você vê que isso é tão profundo, forte, que você acaba sendo boazinha demais para compensar? Né? Por exemplo, um marido que é muito reclamão, chato, vai na sua família, é mal educado, e aí você fica sendo muito boazinha para compensar. Pesquisem talvez sobre Kuan Yin, quem sabe é um recado aí pra vocês também, tá? Saiu também a outra pele despertar, então fala muito olha como ela tá atingindo fogo,
fala no despertar de poder pessoal, que fala muito sobre a cobra, tá? Às vezes a gente tem que entender que o nosso poder pessoal, ele não é só na coisinha boa, ele não é só na beleza, ele é no poder pessoal, poder de não deixar alguém ferir você. Porque eu senti que a Coninha, ela tá te ensinando o que ela fez, né? Meio que é a história dela. Ah, eu sofri por causa dos outros também. Eu ensinei eles a ter compaixão, piedade, mas demorou. E ao mesmo tempo ela teve que entrar nessa energia, porque ela já tinha essa compaixão. Então eu acho que é bem esse recado de você entender que às vezes você não precisa mais ensinar o outro, você já tem. E aí essa questão muito pesada, né? Quando a gente quer ensinar o outro. Cada um tem o seu processo, né? Às vezes a gente fica parando o nosso para ajudar o outro. E até que ponto isso é bom? Enfim. Olha, gente, eu vou entregar a leitura assim, porque realmente não saiu algo muito específico, né? Enfim, se fez sentido, comenta aqui até para eu saber, né? Porque às vezes para mim é tão confuso, sai tantas informações que às vezes eu penso que, nossa, mas é uma pessoa que tá vivendo isso, e às vezes né? Mas enfim. Algumas coisas, né, vão ressoar como leitura coletiva, algumas não, e tá tudo bem, tá? Deixo aqui então a leitura e um ótimo mês aí para vocês, tá bom? Gratidão!